As peças do maior golpe financeiro da história do Brasil estão caindo. Nesta quarta-feira, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso novamente pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. Além dele, Fabiano Zettel, da Igreja da Lagoinha, se entregou à Polícia Federal e o cenário deve estremecer Brasília. Pessoal, bomba atômica. Eu tô aqui na porta da Polícia Federal em Brasília e o banqueiro Daniel Vorcaro acaba de ser preso novamente. E junto dele foi preso também o seu cunhado, Fabiano Zettel, que é também pastor na Igreja Lagoinha. Igreja essa comandada por André Valadão, amigo pessoal de Nicolas Ferreira. E vou falar pra você, gente, é possível que Nicolas seja delatado nessa próxima parte da operação. Vorcaro foi localizado em São Paulo, mas agora a investigação não trata apenas de fraudes bilionárias. Ela descreve a existência de uma engrenagem estruturada para intimidar adversários, pressionar servidores públicos e obstruir a justiça. Mensagens analisadas do celular do próprio banqueiro revelam a atuação de um grupo chamado A Turma, apontado como núcleo operacional de intimidação. O grupo seria liderado por Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, e que, de acordo com as apurações, recebia cerca de R$1 milhão por mês para coordenar ações de coação. A jornalista Miriam Leitão deu mais detalhes. Sim, tinha ameaça nos celulares analisados do Vorcaro, ameaça física. Ele conversava com uma pessoa que ele chamava de sicário, que era uma espécie de capanga, e ele planejava ações violentas contra alvos, pessoas que ele achava que eram adversários. Essa notícia foi dada mais cedo por Lauro Jardim no jornal O Globo, mas eu confirmei com as minhas fontes. Entre ações violentas estavam, por exemplo, simulação de sequestro, bater em pessoas, inclusive jornalistas. O deputado Leonel Hadi reforçou que essa prisão pode derrubar muitas peças em Brasília. Vorcaro, o cara que emprestou o jatinho pro Nicolas Ferreira fazer campanha pro Bolsonaro em 2022, preso. Zettel, foragido, o maior financiador da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Temos um diretor do Banco Central também da época do Bolsonaro, preso. O cerco vai se fechando e cada vez fica mais difícil para aqueles que dizem que o Bolsonaro não tem as digitais no caso do Banco Master. Aí o Nicolas Ferreira disse que como é que ele saberia, lá em 2022, que o Vorcaro era um criminoso? Pois é, desde 2020, pelo menos, o Campos Neto, ex-diretor do Banco Central, colocado pelo Bolsonaro, já era alertado e fez 40 reuniões com o Vorcaro dizendo que o banco estava com questões de fraudes. E o que o Campos Neto fez? Nada. Não liquidou o banco. A Polícia Federal não investigou, passou todo o governo Bolsonaro e eles sabiam exatamente o que estava acontecendo e que era gravíssimo. Tudo só foi descoberto e destruído e o Banco Master só foi liquidado a partir da entrada do Galípolo no Banco Central, colocado pelo presidente Lula e pela autorização da Polícia Federal e da Receita Federal de fazer a sua parte. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, nada disso estaria acontecendo. E aí eles diriam que não existe corrupção no governo Bolsonaro. Claro, não deixava investigar. Inclusive ele disse, se tentassem ferrar sua família, fuder sua família, ele iria trocar o superintendente da Polícia Federal, ele iria inclusive trocar o ministro da Justiça, enquanto o Lula disse que se o filho dele tiver envolvimento no caso do INSS, ele vai ser o primeiro a dizer que o filho dele tem que pagar pelos crimes que cometeu. Então, mais um dia no Brasil e mais um dia que nós temos bolsonaristas e a extrema-direita sendo presos e demonstrando que queriam, inclusive, fazer atentados contra jornalistas, que queriam espancar pessoas, que queriam assassinar pessoas para silenciar. É tipo um regime ditatorial. É tipo aquilo que nós vimos aí que o Bolsonaro queria instalar com o golpe do 8 de janeiro, que felizmente ele tá na cadeia, mas tá tudo junto, misturado, com a mesma lógica, e não é por acaso aquele videozinho do Pix, do Nicolas, que favoreceu as fintechs, inclusive o Banco Master, para lavagem de dinheiro do PCC, também do Comando Vermelho, e o Nicolas Ferreira e essa turma, o Flávio Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, inclusive votaram a favor da PEC da bandidagem e desconfiguraram o PL antifacção. Tá tudo junto, misturado. O deputado Paulo Pimenta lembrou um detalhe-chave. Vorcaro e seu núcleo de poder só existe por alianças permitidas ainda no governo de Jair Bolsonaro. O banqueiro bilionário Daniel Vorcaro acaba de ser preso pela Polícia Federal. Isso mostra, em primeiro lugar, que esse governo, o governo do presidente Lula, não compactua com a corrupção, não tolera a corrupção. E a Polícia Federal age com independência. E é por isso que
os poderosos que roubaram bilhões, os poderosos que dão golpes bilionários e sempre se acham acima da lei, encontraram agora pela frente um governo implacável no combate à corrupção. Uma Polícia Federal que age com independência. E nós queremos que esta investigação sobre o Bolsomaster seja levada às últimas consequências, porque o Brasil precisa conhecer o subterrâneo que levou esse banqueiro, que era dono de um banco pequeno e que se tornou bilionário a partir de decisões que foram adotadas a partir de 2021 dentro do governo Bolsonaro. O escândalo do Bolsomaster, o escândalo do Banco Master, é filho legítimo de Jair Messias Bolsonaro e de seu governo. Por isso, eu estou aqui para saudar a prisão da Daniel Vorcaro, porque eu e todos nós queremos que a verdade apareça. Porque quando a verdade aparece, acabam as narrativas, acabam as mentiras, acabam as fake news. Ontem, vocês devem ter, inclusive, visto a foto que mostra Nicolas Ferreira, durante a campanha, na última campanha de Jair Bolsonaro, fez uma caravana para mobilizar a juventude da campanha do Bolsonaro, usando aviões de Vorcaro. O cunhado de Vorcaro, Zetel, que também tem que ser preso, ligado à Igreja Lagoinha, que recebeu dinheiro do escândalo do INSS, foi o maior financiador da campanha de Bolsonaro e de Tarcísio. Não tem ninguém do nosso governo. Eles escolheram para apoiar na campanha eleitoral Bolsonaro e os candidatos do Bolsonaro. Então não me venham com essa narrativa boba de que nós temos alguma coisa a temer. Pelo contrário, Bolsomaster vai ser desvendado. Assim como nós descobrimos os verdadeiros culpados e mostramos para a população brasileira que o esquema do roubo do INSS aconteceu por conta das mudanças feitas pelo Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, a Polícia Federal vai demonstrar a cumplicidade de Campos Neto, então presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, e de todo esse esquema criminoso que permitiu que esse banco roubasse bilhões de reais. Ele não pode ser impune disso. Por isso que eu saúdo como algo importante a prisão de Daniel Vorcaro, passo importante para que a gente possa desvendar o Bolsomaster. Alencar Santana acredita que esta nova prisão pode trazer uma delação que irá entregar o núcleo golpista do bolsonarismo. Será que ele vai delatar? Será que ele vai entregar tudo que sabe? Vai dizer o porquê ele foi tão generoso com o governador Tarcísio e doou na campanha de 2022 5 milhões, sozinho. 3 para o Bolsonaro e 2 para o Tarcísio. O Zetel, cunhado do dono do Master, do Vorcaro, doador da campanha de Tarcísio, que nós queremos aprovar na CPMI do INSS a vinda dele, e o presidente Viana, que é amigo dele lá de Minas, não pauta o requerimento, foi preso nessa manhã. Esperamos que ele diga a razão, o porquê foi tão generoso na campanha do governador Tarcísio e do Bolsonaro. Afinal de contas, eles operaram o crédito consignado durante a gestão do Bolsonaro e ali fizeram mais de 250 mil contratos fraudulentos de aposentados e pensionistas. Deve ter muita coisa para dizer e nós queremos saber a verdade. E o governador, que finge que não tem nada a ver com peixe, fica miudinho, mas com certeza sabe de muita coisa. Esperamos que as novidades venham e venham logo.